pessoal, bom dia. Meu nome é Sérgio Cano, eu sou médico ginecologista e obstetra e tenho formação complementar em sexualidade humana, eu sou médico sexólogo. Tenho a formação em mestrado pela USP de Ribeirão Preto e atualmente eu sou membro conselheiro do Conselho de Diversidade e Gênero de Ribeirão Preto. Eu fui convidado pela Liga de Saúde da Mulher e da Fisioterapia da USP para a gente poder conversar um pouco hoje sobre a sexualidade não falada e sobre como isso pode afetar a questão sexual durante o período gravídico puerperal, né? A gente sabe realmente que durante as consultas de pré-natal, durante os aconselhamentos que acontecem para essa gestação, ou mesmo para esse puerpério da mulher que acabou de ter bebê, raramente se toca no assunto da questão da sexualidade. Porque a sexualidade, além de ser um tabu num contexto fora do ciclo gravídico puerperal, acaba sendo menos tocada ainda quando a gente vai falar sobre esse momento mais enaltecido da mulher, esse momento de mais grandiosidade, né? E aí, quando a gente vai falar em saúde sexual, é muito importante que a gente contextualize que saúde sexual é um conceito mais amplo, né? Ele não está relacionado simplesmente à genitalização. Quando a gente fala em sexualidade, por exemplo, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de padrões de estética, a gente está falando de prazer, não necessariamente relacionado à genitália, né? E a gente sabe que durante as manifestações da sexualidade, durante o ciclo gravídico puerperal, a mulher às vezes vai ter uma certa aversão à região genital ou alguns órgãos sexuais que também têm função sexual, como por exemplo a mama, né? Mas que todo o contexto da mulher, mulher grávida, mulher puérpera, ela é um ser sexual, tá? E isso tudo ele é construído de uma forma muito cultural. A gente sabe, por exemplo, que dentre os animais, por exemplo, os mamíferos, apenas os seres humanos e alguns tipos de primatas que têm relações sexuais durante o ciclo gravídico puerperal. Os demais mamíferos não têm isso, né? Existe muita questão biológica nos mamíferos na seção reprodutiva de entrar no cio, ter relações sexuais no período do cio, né? E depois que ocorre a gravidez, a fêmea ela acaba entrando no período de reclusão de novo, diferente do que acontece com humanos e alguns primatas. E mesmo a função sexual durante o período gravídico puerperal, ela sofre influências culturais. Por exemplo, existem culturas onde se acredita que para nutrir o feto é necessário que a mulher receba o sêmen do homem, né? Então, algumas tribos indígenas, elas recomendam, inclusive, a relação sexual durante o período gravídico puerperal. Em outras culturas, como, por exemplo, na religião muçulmana, isso já é renegado. A mulher, durante a gestação, ela não deveria ter relações sexuais. Ela acaba sendo uma proibição por uma questão cultural, tá? Mas para a gente poder falar sobre a questão de função sexual na gestação, é muito importante, primeiro, a gente contextualizar o que é uma disfunção sexual. Né? Então, assim, poxa, eu estou falando aí que a minha paciente vai ter uma disfunção do desejo, vai ter dor, vai ter dificuldade para atingir o orgasmo, mas eu preciso entender primeiro como isso tudo foi normatizado. Né? E aí, os grandes estudos que nós temos dessas questões são os estudos de Marcia Johnson, que são os primeiros estudos que a gente tem sobre a sexualidade humana. Então, os estudos de Marcia Johnson, eles são estudos que visam a função sexual como um todo, são estudos que vão avaliar como é que ocorre a função sexual normal de uma pessoa. Só que são estudos que já têm mais de 70 anos, são estudos que foram realizados numa época totalmente diferente do contexto que a gente tem hoje, onde ainda existia muito a heteronormatividade da resposta sexual, né? E o que Marcia Johnson chegou em conclusão nessa época? Que existia uma condição chamada excitação, que era o que acontecia previamente à resposta sexual, onde a pessoa ela tinha um momento em que o sangue fluía para o órgão genital, e isso causava a ereção no homem e a lubrificação na mulher. E aí depois disso entrava no período de platô, que era quando esse sangue ficava mantendo aquele órgão no estado de excitação até o momento em que essa pessoa atingia o orgasmo, que era a terceira fase, e após o orgasmo o sangue saía do órgão genital e retomava a circulação, entrando no período de resolução. Na década de 80, uma outra pesquisadora sugeriu que a resposta sexual não acontecia exatamente desta forma. Acontecia de uma forma de pensar que a excitação ela não surgia do nada, ela dependia da ação de uma outra questão que vinha antes, que era o desejo. Então, a excitação ela era decorrente de um estímulo de desejo, uma fantasia, um estímulo sexual ou um pensamento sexual. E isso deflagrava essa resposta autonômica do sangue ir para o órgão genital.
e que não existia uma fase mais conhecida como platô. Existia uma fase de excitação constante até que você pudesse atingir o orgasmo e aí sim a resolução. Tá? Esse modelo linear ele é muito usado hoje para descrever a resposta sexual masculina. Tá? E ele é um modelo que a gente mais usa para poder definir as disfunções sexuais. Então, hoje, quando a gente vai falar em falta de desejo, em dificuldade de excitação causando dor, ou na dificuldade de atingir o orgasmo, a gente vai usar esse modelo linear. Só que esse modelo linear ele também tem alguns questionamentos. E um deles foi feito pela Rosemary Basson, que é uma pesquisadora canadense. Né? A Rosemary Basson colocou que algumas mulheres não têm aquela coisa de estar pensando no sexo o tempo todo. Que elas vivem muito bem a vida delas obrigadas sem a presença do pensamento sexual. Mas que quando elas são estimuladas pela sua parceria, ou por qualquer pessoa que possa surgir na relação sexual dessa pessoa. E ela está biologicamente bem, psicologicamente bem e socialmente bem com essa parceria, ela desenvolve o que a gente chama de excitação subjetiva, ou seja, ela deflagra a resposta sexual excitatória com base no estímulo da parceria e não simplesmente no desejo próprio. E isso sim vai deflagrar o desejo dessa paciente. Então a Basson ela introduziu um conceito que é o desejo reativo, que é o desejo que surge a partir de um estímulo sexual externo, tá? É claro, gente, a mulher que vai deflagrar isso vai ter essa mix do desejo com excitação até que ela possa atingir o orgasmo ou até ela atingir a satisfação sexual. Hoje também é muito claro que o orgasmo ele não tem que ser uma coisa tão necessária para a resposta sexual feminina ser satisfatória. No entanto, a gente sabe que as mulheres que têm mais orgasmos são mulheres que tendem mais ter uma predisposição a ser do estado de neutralidade, porque elas ganham mais um ganho sexual, ali, mais um ganho com essa função sexual. E é claro que tem que pensar que existem mulheres também que não têm relação nenhuma com essa questão da responsabilidade do parceiro. Principalmente a mulher de início de um relacionamento, a mulher mais jovem, a mulher que não usa medicações que vão atrapalhar a resposta sexual. Então, essas mulheres, elas acabam também tendo um desejo espontâneo que deflagra a resposta sexual dela genital. Isso reforça o desejo dela até que ela possa atingir o orgasmo ou a satisfação sexual. E eu falei para vocês, existem algumas coisas que fazem a mulher sair desse estado que a gente chama de neutralidade sexual. E isso tudo está muito associado às recompensas não sexuais, sobretudo a questão de intimidade e de bem-estar dessa mulher. Tá? E aí a gente fala que o modelo da mulher hoje é esse modelo circular, esse modelo que fala sobre você ter uma resposta que depende de como a sua última resposta ocorreu e do quanto você está ganhando com essa resposta sexual. Como eu já falei para vocês, quando a gente tem uma alteração, poxa, eu recebi um estímulo, seja ele externo ou interno, e eu não deflagro o meu desejo, eu vou chamar esse desejo sexual hipoativo. Se eu recebo o meu desejo, eu percebo o meu desejo, mas eu não consigo me excitar de maneira adequada, eu vou ter uma disfunção de excitação. E se apesar de eu me excitar, eu não conseguir atingir o orgasmo, eu posso ter uma disfunção do orgasmo, que é a anorgasmia. E durante todos esses ciclos de resposta sexual, podem acontecer percepções dolorosas, e nós vamos falar de duas aqui, que é o vaginismo e a dispareunia, tá? Quando a gente vai falar de gestante, a gente tem que lembrar que, além de todas essas questões envolvidas no corpo da mulher fora do período gravídico puerperal, agora a gente está lidando com uma mulher cujo um dos órgãos sexuais, que é o útero, está em crescimento. Então, há uma mudança anatômica importante durante esse período do ciclo gravídico puerperal, que é o crescimento do útero. Esse útero vai ficar deslocando o abdômen para frente, vai fazer pressão sobre a musculatura do assoalho pélvico, e isso pode causar algum tipo de desconforto nessa gestação. A gente tem que lembrar também que outras coisas vão acontecer no comportamento dessa mulher ao longo da gestação. É muito frequente no primeiro trimestre a mulher ter queixas de náusea, de vômitos, e isso inviabiliza muito a função sexual dela. Né? Da mesma forma que ela pode ter tido um sangramento e isso causa um certo tipo de desconforto. A presença da progesterona, que é um hormônio que teoricamente causa mais relaxamento das musculaturas, pode promover constipação intestinal e a constipação e os gases serem causas de desconfortos abdominais durante a gestação. O excesso de sono causado no início da gestação, né? Isso indispõe a mulher a ter uma relação sexual saudável, dependendo do horário que ela pratica. A mulher ela tem algumas discinesias, ela começa a perceber que os cheiros ficam estranhos, que a luz fica muito forte, que o ouvido fica muito sensível. E isso também pode atrapalhar essas influências que vão desencadear a resposta sexual feminina durante o período gravídico puerperal. Além disso, nós temos todas as alterações que acontecem nas regiões que a gente vai chamar de eróticas, como, por exemplo, a mama que até então poderia ser um instrumento erótico, com toque, estímulo,
né? E você consegue, de repente, ter uma mama que está crescendo por ação hormonal e ficando hipersensível. Isso acaba afastando, às vezes, a mulher de usar a mama como um órgão sexual na gestação, né? A presença de vascularização pélvica, até para a nutrição do feto, ela acaba aumentando a vascularização dos órgãos genitais. Por um lado, isso é bem interessante, porque quando você tem mais sangue na região genital, você deflagra com mais facilidade o período de excitação, inclusive aquela excitação que a gente fala subjetiva, que é perceptível pela mulher. Por outro lado, isso pode causar algum grau de desconforto nela, porque aquilo tudo está muito edemaciado, muito congesto, né? E somados a isso, o aumento uterino podem causar inclusive dor na relação sexual. Algumas mulheres também vão experienciar algum grau de contração uterina durante o período orgásmico. E isso gera medo. Por quê? Se eu tenho uma contração fora do período que eu estou a termo, isso pode desencadear naquela paciente um pouco de ansiedade. E isso atrapalha totalmente a resposta sexual. Mesmo sabendo que essas contrações, na maioria das vezes, não têm relação nenhuma com o período de trabalho de parto, tá? Mas algumas mulheres acabam ficando um pouco receosas de atingir o orgasmo, não se permitirem atingir o orgasmo por conta disso. Depois que você tem um bebê, ainda existe a questão da associação com o ressecamento vaginal do puerpério. É muito frequente que após o parto, independente da via, ocorra uma redução da produção de hormônios sexuais femininos que vão ser recuperados lá pelo 42º dia pós-parto, a produção, e isso acaba levando a mulher a ter um ressecamento vaginal muito importante, né? A presença de outros hormônios do puerpério, como por exemplo a prolactina, vão também atrapalhar um pouco essa resposta genital. Então, às vezes, aquela vagina que era muito túrgida na gestação passa a ser uma vagina muito seca no puerpério, tá? E isso atrapalha muito a resposta sexual, causando dor na paciente, inclusive, e dificuldade no desejo receptivo, né? E aí, no puerpério, também ocorre a mudança da função da mama como um órgão sexual para um órgão de nutrição. Isso faz com que algumas mulheres evitem o contato com a mama, evitem que o parceiro ou a sua parceira toquem a mama nesse período, porque elas associam que o fato da mama agora nutrir a criança, ela não deveria ser usada para outros fins. E aqui tem uma pesquisa que foi realizada por Santana em 2008, que fez uma avaliação de por que as mulheres evitam a relação sexual no período gravídico puerperal. E olha que coisa, a primeiro ponto, quase metade das mulheres referiu que isso ocorre por causa do desconforto físico, né? Poxa, uma mulher gestante, ela não consegue ficar muito tempo em algumas posições. Ficar por baixo na relação sexual, dependendo do tamanho que a barriga está, é muito desconfortável. E ficar por cima também, dependendo, é mais confortável ainda, né? Então, o desconforto físico, as mudanças corporais dela atrapalham quase 40% dessas mulheres a terem relações sexuais. Existe muito medo ainda, apesar de ser muito mito tudo isso, de que você vai causar algum desconforto para o bebê. Não é infrequente que eu ouça de pais no consultório que eles não têm relação porque eles acham que a entrada do pênis na vagina vai prejudicar a criança de alguma forma. Isso é uma mentira, né? O útero está totalmente deslocado. Durante a relação sexual você tem um aumento ali do fundo do saco vaginal. Você não tem por que pensar que o fato do pênis entrar dentro da vagina vai causar algum tipo de prejuízo dentro da atividade uterina ou com proteção para o seu bebê, tá? Perda de interesse. A mulher, culturalmente, a gente estava falando sobre isso já, né? Existe aquela imagem que a gente entende que a mulher gestante é uma mulher mais vulnerável, uma mulher que precisa tomar certos cuidados e que ela é meio imaculada, né? E isso acaba favorecendo com que essa mulher também tenha uma certa perda do interesse sexual nesse período. É claro que isso não é regra para todo mundo. Eu tenho pacientes que têm função sexual muito bem obrigadas durante o período sexual, mas algumas mulheres por influências dessa questão cultural podem perder o interesse na relação sexual. Desajeitamento durante o coito, né? É o que a gente acabou de falar. Além de você ter esse desconforto físico, dor, cãibra, dificuldade por conta do tamanho da barriga, você às vezes não consegue achar a posição. Quase 1/5 das mulheres vão referir essa dificuldade, né? E olha que absurdo, 8% não tem relação por conta de recomendação médica. Nós vamos discutir daqui a pouquinho que existem realmente contraindicações absolutas ao ato sexual penetrativo vaginal. Não significa que a mulher não possa ter outros tipos de relação sexual e nem outros tipos de comportamento. E se a mulher não tem nenhuma daquelas contraindicações, ela não tem nada que impede ela de ter uma relação sexual durante a gestação, tá? Existem outras situações externas à gravidez. Pode ter que ter uma questão com o próprio corpo. Então, a mulher ela perde um pouco aquela questão da autoestima, do poder de atração que ela tinha inicialmente. E aí, nisso, faz ela perder um pouco das próprias fantasias, tá?
E a recomendação de outras pessoas que às vezes não são do meio médico. Não é infrequente que eles vão usar, mas a minha irmã teve uma bolsa rota e ela falou que não pode ter, e aí eu associo que eu também não posso, tá? Então é muito importante conversar sobre essas questões, porque vocês estão vendo que boa parte dessas coisas que fazem as mulheres a não ter relação sexual durante a gestação, durante o período gravídico puerperal, estão relacionadas a mitos e crenças. E é por isso que é importante nós, como profissionais de saúde, abordarmos essas questões junto com elas, para dar espaço para que a gente converse sobre isso e não deixar esse assunto tão apagado igual ele é hoje em dia ainda nos consultórios, tá? Para a questão do desejo sexual, a gente sabe que existe uma redução do desejo ao longo da gestação. É muito mais frequente que mulheres no início da gestação, principalmente até antes de começarem a ter aqueles sintomas de náusea, dor, de indisposição, tem uma função sexual muito semelhante àquela mulher antes de descobrir a gestação. Mas conforme vai passando o tempo, a tendência do desejo é diminuir um pouco, tá? Marcius e Johnson, que foi aquele casal que propôs a linearidade do sexo, partindo com excitação, chegando ao orgasmo, propôs também que casais apresentavam mais disfunção sexual no primeiro e no terceiro trimestre. Então é como se o primeiro e o terceiro trimestre foram meio divisores de águas. E depois que passavam os sintomas do primeiro trimestre, o casal conseguia vivenciar uma boa relação sexual no segundo trimestre, com piora no terceiro por conta das alterações físicas provocadas pelo tamanho do útero, pelos desconfortos da relação sexual por conta da própria gestação, tá? Mas também se sabe, gente, que o sexo penetrativo ele não é o único tipo de sexo que acontece durante a gestação, tá? A gente sabe que existem outros comportamentos sexuais que são realizados e esses são totalmente permissivos durante a relação sexual, como, por exemplo, o sexo oral, masturbação, seja individual ou mútua, e alguns jogos sexuais, né? E isso, inclusive, é saudável de acontecer durante a gestação, tá? Geralmente a gente também sabe que o retorno à vida sexual costuma ocorrer por volta da 12ª semana depois do parto. Quase 85% das mulheres já retomou a vida sexual no pós-parto após a 12ª semana. A nossa recomendação, geralmente, é que elas evitem sexo nos primeiros 42 dias, por uma questão anatômica, risco infeccioso, e no caso de uma cesárea, por conta do pós-operatório cirúrgico, tá? Mas isso tudo é muito conversável com a paciente, dependendo de como ela e a parceria estão em relação a isso, tá? Que nem eu falei para vocês, existem contraindicações à relação sexual durante o ciclo gravídico puerperal? Existe, tá? Mas elas são poucas. Então, quem que não poderia ter relação ao sexo penetrativo vaginal durante o período gravídico puerperal? Quem teve ruptura prematura de membranas? Então, aquela pessoa que teve a bolsa rota antes do período do termo, a gente vai falar 37 semanas, mas para alguns estudos tem sido 34 por conta da viabilidade de nascimento após essa idade gestacional. Então, se eu tenho uma ruptura de membranas por volta de 30 semanas, eu vou orientar que até o momento que eu entrar nessa paciente para o parto, ela não tenha relações sexuais. Outra contraindicação absoluta é a placenta prévia. A placenta prévia é uma condição onde a placenta ela se insere próxima ao colo ou sobre o colo, né? E aí, se você tiver uma relação sexual que modifica e ocorre uma manipulação do colo de alguma forma, você pode promover sangramentos e esses sangramentos, inclusive, prejudicarem a placenta, até causando um descolamento de placenta. Então, no caso de placenta prévia, a gente contraindica a relação sexual. Outra situação que a gente vai contraindicar a relação sexual durante a gestação é quando a paciente tem uma incompetência isquiocervical e ela não fez a fechadura do colo uterino com fios, que é a cerclagem, tá? Essa paciente, ela não deveria ter, porque ela tem maior chance de desenvolver um trabalho de parto pré-termo e ela tem um colo que normalmente já é um colo mais aberto. Então, a gente evita a relação sexual nessa paciente por conta disso. A gente conversa muito com aquelas pacientes que têm ameaça de aborto, que são aqueles sangramentos de primeiro trimestre, que não costumam causar grandes repercussões, porque se você ficar estimulando aquela região e tiver uma região de hematoma ou qualquer coisa semelhante, isso pode aumentar, né? Fora que, às vezes, a paciente ela vai perder a gestação por outros motivos, que não tem nada relação com a função sexual. Mas o fato de ela ter relação e levar à perda vai favorecer ela associar uma coisa com a outra. Então, a gente recomenda que durante o segmento de uma ameaça de aborto, que até você repetir o ultrassom, ter certeza que está tudo bem, a gente não tenha relação sexual. E outra situação que a gente orienta também a não ter é o trabalho de parto prematuro. Então, quem tem trabalho de parto que acontece antes
do período que a gente vai considerar o ideal para o nascimento, que é de 37 a 42 semanas, a gente orienta a paciente a não ter relação, para que não ocorra a deflagração de um novo trabalho de parto. Posso deixar muito claro uma informação aqui. Eu falei lá atrás que algumas mulheres confundem a contração que ocorre no orgasmo com as contrações uterinas. Não é isso que acontece nessa situação, de você deflagrar o trabalho de parto por conta do orgasmo, mas é que o estímulo local pode favorecer uma resposta de trabalho de parto. Tá? Então a gente evita por conta disso. Uma outra coisa que a gente sempre conversa com os pacientes é sobre a via de parto. A maioria das mulheres que optam hoje, por exemplo, por uma cesárea, principalmente dentro do meio particular e de convênios, ela sempre tem muito medo da lesão vaginal que vai acontecer pelo parto normal. E aí a gente precisa deixar muito claro para elas que, na verdade, a disfunção sexual está muito mais associada ao parto cesariano do que ao parto normal. Principalmente quando a gente fala de um parto normal, que é onde não ocorreu intervenções do tipo instrumentalização, fórceps, uso de vácuo extrator, ou naqueles partos onde não ocorreu uma laceração maior que segundo grau, ou não ocorreu uma episiotomia. Tá? Hoje, por exemplo, então a gente sabe que partos que têm maior laceração, partos que têm uso de instrumentos e partos que têm episiotomia são partos que acabam levando a uma maior disfunção sexual no puerpério e após o puerpério, porque essas pacientes costumam evoluir com dor nessa região. Né? Existe inclusive uma discussão sobre suturar lacerações de primeiro grau não sangrantes, porque também o papel da sutura e da reação inflamatória que é gerada naquele local pode causar algum desconforto futuro para a paciente. Tá? E essa questão do parto cesáreo. O parto cesáreo ele vai acabar sendo mais associado à demora na retomada da função sexual da paciente e à dor no pós-parto. Então, isso precisa ficar claro para ela que isso também pode afetar negativamente a resposta sexual. Tá? E como é que a gente, como profissional de saúde, pode atuar durante o pré-natal junto à paciente para evitar que essas coisas aconteçam? Aqui em Ribeirão Preto foi desenvolvido uma metodologia de acesso à informação sexual da paciente, que a gente chamou de Top Model. Né? Ele foi publicado pela equipe do Ambulatório de Estudo em Sexualidade Humana, e é um modelo que ele fala para a gente assim, ele segue uma base do modelo Plicit, né? E você vai fazer o seguinte para a paciente. Então, primeira coisa, a paciente chegou com uma queixa sexual, acolha essa queixa. Entenda que a paciente está trazendo essa demanda, ela está angustiada com o que está acontecendo com ela. Então, a gente, como profissional de saúde, tem que chegar para essa paciente e passar alguns ensinamentos. Pensa, nós somos profissionais de saúde, às vezes temos dificuldades em entender anatomia, fisiologia, a função sexual normal, às vezes a gente até desconhecia essa função previamente ao que a gente conversou. Imagina a nossa paciente que às vezes não é da área da saúde. Então é muito importante chegar para conversar com elas sobre como funciona a resposta sexual, sobre quais são as influências que podem acontecer, né? Como é que ocorre essa resposta durante o período gravídico puerperal, o que pode acontecer de diferente, né? E aí a gente pode orientar algumas coisas para ela, como por exemplo, eu estou tendo dificuldade de ter relação de um determinado jeito. Vamos sugerir posições que sejam mais confortáveis. Eu estou tendo dificuldade porque o médico me renegou que eu não posso ter relação sexual porque eu estou com a membrana rota. Vamos pensar em outras alternativas. Lembra que a função sexual não é só genitalização. Né? O sexo durante a gestação ele pode acontecer das mais diversas formas. Né? E aí a gente vai dar permissão para que essa paciente consiga viver a sua vida sexual livre de tabus, mitos e crenças e com uma orientação mais supervisionada nossa, tá? Coisas que a gente pode sugerir, né? As posições sexuais elas podem ser as mais variadas durante a relação sexual no período gravídico puerperal, mas procurar trabalhar posições onde a paciente se sinta confortável, né? E geralmente onde ela vai se sentir confortável, em posições onde ela consiga controlar a penetração, como acontece, por exemplo, quando a paciente está em posição supina, seja apoiada numa cadeira, seja na própria cama, tá? Posições onde ela não tem o peso da barriga nem sobre o pênis e nem sobre o assoalho pélvico, como, por exemplo, em quatro apoios, de lado ou mesmo de frente, tocando as genitálias, são posições mais confortáveis. Eu acho que isso aqui não é muito favorável durante a relação sexual, mas tem casais que conseguem ter esse tipo de penetração com mais facilidade. Então, é muito importante a gente tentar aumentar o repertório do nosso paciente para que ela fique mais confortável durante esse período gestacional e possa vivenciar a sua sexualidade conforme a sua demanda. O que a gente tem que tirar de informação disso tudo? Lembrar que durante o parto, se a gente puder evitar, então, a instrumentalização e a episiotomia de rotina,
excelente, porque a gente já vai estar fazendo muito para a função sexual do nosso paciente, não prejudicando ela por conta da via de parto que ela escolheu, tá? O papel da fisioterapia, né? Uma coisa que hoje a gente tem tido acesso lá na Mater, inclusive, as equipes de fisio já estão participando do pré-natal com a gente e acompanham os partos. Então, muitas vezes você tem como orientar massagem perineal, treinamento dessa musculatura do assoalho pélvico, para que a paciente tenha menos lacerações de trajeto, para que ela consiga evoluir para um trabalho de evoluir para um parto com mais segurança, né? Mais autonomia. Então, é muito importante estar aí trabalhando isso com a paciente durante todo o pré-natal, para que ela consiga ter um parto com menos intervenções, com menos riscos de lesões vaginais, lesões em períneo, e isso promove uma melhora da função sexual dela após o parto, quando ela for retomar. Né? E você pode, inclusive, usar a mão de alguns instrumentos. A gente tem uma literatura um pouco fraca ainda sobre a questão do Epinô, mas é um instrumento que às vezes você pode conversar ou não com a paciente para tentar trabalhar um pouco essa questão. A gente tem que lembrar também que o puerpério é um período de irritação sexual por vários motivos, né? Tem toda a parte biológica, a gente já conversou, mas existe também uma questão que essa mãe ela está numa demanda muito grande, ela está fadigada, ela está amamentando com uma certa frequência, ela está muitas vezes perdendo peso por conta disso tudo, né? Então a gente tem que também respeitar esse espaço da paciente, né? Orientar ela sobre o que ela pode fazer, o que não pode, e sempre respeitar esse limite, tanto para a questão do que ela quer fazer, quanto da parceria, né? Então treinar essa discussão assertiva para que o casal consiga lidar com as alterações que vão acontecer nesse período, sem prejudicar a função sexual futura, né? Só lembrando, então, né, a amamentação, por conta da ação da prolactina, vai atrapalhar um pouco a função sexual. A prolactina é um hormônio que ela vai alterar a pulsatilidade lá dos hormônios sexuais de alguma forma, por conta da dopamina. Isso vai reduzir tanto o desejo espontâneo quanto o reativo, e ela ainda vai ter um efeito muito negativo na mucosa vaginal, que vai impedir a ação estrogênica local, que vai dificultar a lubrificação. E isso causa desconforto. Poxa, então se eu estou trabalhando com uma paciente que tem desejo, mas está tendo dor por conta da amamentação, discutir com ela a possibilidade de melhorar essa lubrificação, seja através de terapias comportamentais, seja através de autoconhecimento, seja através de mecanismos externos, prescrever um lubrificante, ou mesmo estrogênio tópico, para ela pode ser uma alternativa para controlar isso. Respeitar que essa paciente precisa de momentos de descanso, né? Muitas vezes os casais eles criam rotinas de relações sexuais que envolvem o sexo ao alvorecer ou ao dormir. E às vezes essa paciente está tão na estafa de tudo o que aconteceu com ela que esses períodos são muito ruins para ela. Por isso, conversar sempre essa questão. Trabalhar também a alimentação, trabalhar a questão corporal. A mulher ela tem uma mudança corporal durante toda a gestação e algumas mulheres acabam enxergando isso como uma forma negativa. Então, trabalhar essa questão com ela também é importante. E desmistificar algumas crenças que a gente ainda tem de que mães não transam. Tá? A gente traz esse cunho judaico-religioso, judaico-cristão, né? Que traz essa ideia para a gente que a mulher ela é imaculada depois do parto, que durante a gestação ela é um ser divino. E assim, gente, ela é uma pessoa que tem desejos e vontades igual a qualquer outra, que vão sofrer influências negativas por outros mecanismos, mas que também precisa de atenção para essa questão sexual. E não cabe a gente querer negligenciar esse tipo de orientação. Só para a gente encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre depressão puerperal. Né? Existem 3 tipos de depressão puerperal, que é a disforia, que é o que a gente mais conversa. Existe a depressão, que é o quadro da disforia mais prolongado. E existe a psicose, que é um quadro que está mais associado a outras condições. Tá? Além então de você ter aquela ideia da instabilidade emocional, da irritabilidade, choro fácil, que é muito frequente no blues puerperal, né? Chega a atingir quase 85% das mulheres. Existem algumas mulheres que vão persistir com esses sintomas após esse período. E aí, quando esses sintomas vão persistindo por mais de 2 semanas, a gente fala que essa mulher tem uma depressão puerperal. Existem alguns casos mais raros, que chegam em 0,1, 0,2%, de algumas mulheres que elas evoluem com um quadro psicótico. Ele é caracterizado por alteração de humor, labilidade emocional, um comportamento confuso, desorganizado e pode estar associado a delírios e alucinações. Esse quadro já é o da psicose puerperal, tá? O que a gente precisa avaliar nisso tudo? Poxa, se 85% das mulheres vão ter um blues puerperal, é natural que a fadiga e esses sintomas favoreçam ela não se engajar numa relação sexual no pós-parto.
tá? Então, a gente também tem que saber avaliar isso, identificar se isso já é um quadro depressivo que vai necessitar de medicação ou se ele é um quadro transitório que daqui a algumas semanas já vai ter uma resposta fisiológica normal para aquela paciente. Lembrar também que esses quadros de depressão eles estão associados a maior disfunção e insatisfação sexual da mulher no período puerperal, né? E lembrar que também, quando a mulher ela tem um quadro depressivo, no pós-parto, é natural que a função sexual dela demore mais para retomar em relação àquela mulher que não teve esse quadro depressivo, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para conversar com vocês hoje era basicamente isso. Eu fico à disposição, deixo o meu Instagram aí para qualquer tipo de contato, tá? E o pessoal da Liga entra em contato comigo caso vocês tenham alguma dúvida em relação a alguma coisa que a gente tenha conversado para conversar num outro momento, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de poder conversar com vocês desse tema e eu fico à disposição para qualquer dúvida.